Bíblia em Lucas capítulo 10, vou falar de um texto muito conhecido, e um texto maravilhoso, eu amo de paixão esse texto. Lucas 10, 25 a 34, está aí na nossa projeção. Acompanhe a leitura comigo, é a parábola do bom samaritano. Diz assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele, e chegando, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria, e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastastes a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhes disse: vai, e procede tu de igual modo. Eu quero ler também, irmãos, João capítulo 13, versículo 34, João 13, 34 e 35, que diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém. Pai, obrigado pela leitura da tua palavra. Tão somente lê-la já é especial para nós. É a tua boca falando conosco. E eu tenho certeza, Pai, que tu tem a nos falar algo nessa manhã, e que eu possa transmitir essa palavra com a sinceridade de todo pregador que quer falar de ti, não de si mesmo. Usa a minha vida e ministra o coração da tua igreja, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. O pastor Ed Renekiewicz diz que a Bíblia podia ser resumida em 2 grandes parábolas, e eu concordo com ele: a parábola do filho pródigo e a parábola do bom samaritano, porque as 2 mostram o que está no coração de Deus para nós. A parábola do filho pródigo mostra esse Deus que perdoa, esse Deus que não importa o que o homem venha fazer, não importa o quanto ele humilhe, o quanto ele deseja, inclusive está distante a morte dele, a ausência, seria no caso o ateísmo, mas que se arrepende e volta, e ele está lá preparado para acolher. E é tão interessante isso, porque é tão contracultural, porque na nossa geração, nós como cristãos, nós mesmos, às vezes as pessoas fazem uma coisa tão pequena, e a gente fala assim: nunca mais eu quero ver a tua cara. Ai de você, se um dia pisar na bola comigo. Eu já vi tanto cristão dizendo isso. Nem tem a coragem de me dirigir a palavra. E a gente fica pensando no coração do pai que sofreu tudo aquilo, mas quando o filho deseja voltar, ele está pronto a abraçar, a restaurar, a dar tudo de novo, a dar uma nova chance. E a segunda parábola é essa parábola do bom samaritano, que mostra o quanto a gente realmente
entender o coração do Pai, estamos dispostos a viver a mesma coisa que o Pai vive. São duas parábolas, elas se completam. Se a gente vivesse tudo isso, a gente viveria o Evangelho, o que o doutor da lei diz. E essa foi a prosa do mestre, do erudito, do intérprete da lei com Jesus. Ele queria saber como ter a vida eterna. E a vida eterna no contexto judaico é muito mais do que a vida pós-morte, é muito mais do que a vida no amanhã, é uma vida cheia, é uma vida completa, é uma vida abrangente, é uma vida relevante, é uma vida que tem sentido, porque muitas vezes a nossa vida não tem sentido nenhum, talvez por isso que a gente tem vivido tanto a depressão, a angústia, a ansiedade, porque falta-nos ter sentido na vida. E esse homem está em busca disso. Qual o sentido? E Jesus olha para ele e fala assim: o que que diz a lei? Porque a gente não vai encontrar sentido nenhum fora da palavra de Deus. Às vezes a gente tem tantos diálogos com tantas coisas, mas a gente se esquece da palavra de Deus. A gente coloca ela, lá no final a gente cita ela em algum momento. Mas é na palavra de Deus que a gente tem todo sentido. E Jesus leva a ele a palavra, porque muitas vezes os mestres da lei falavam muito dos seus comentários, dos seus escritos, e havia uma disputa rabínica para ver quem era o melhor, mas se esqueciam do teor da palavra de Deus. E às vezes a gente se esquece do teor da palavra de Deus. E Jesus fala o que está escrito na lei. E é interessante que há tantos fundamentos, há tantos normas, códigos na lei, mas aquele homem como realmente um entendedor, um bom intérprete com profundidade, ele vai no cerne da lei, ele vai no Shema, que ele chega lá e fala de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, quando ele diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. E aí ele prossegue no que ele falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e o teu próximo como a ti mesmo. A resposta correta. E eu até acho, queridos irmãos, que nós temos a resposta correta. Conhecimento bom, mas comportamento mau. Aí Jesus fala para ele: então faz isso. Porque se a gente só ter o conhecimento e não ter comportamento, você nunca vai experimentar a vida plena, a vida cheia, a vida abrangente. Jesus fala: faz isso, porque é fazendo que a gente experimenta e a gente realmente percebe o conceito. Nós precisamos fazer mais e falar menos, queridos. Atitude, Jesus chama. Tenha a atitude certa. É necessário que a gente tenha atitude. Faz isso, e a ideia de todos os dias, todas as horas. E aquele homem tenta justificar, diz assim: mas eu não sei quem é o meu próximo. Ontem eu falei isso para os jovens, que sempre que a palavra de Deus vem a nós, e a gente tem uma palavra do Senhor para conosco, que nos chama, nos adverte para uma atitude, a gente tenta colocar uma justificativazinha. Por que não? Sim, mas a gente tem que parar de se justificar. A gente precisa agir. Pare de dar desculpas. Há tantas desculpas hoje. Uma das grandes desculpas da nossa geração é o tempo. A gente fala que nós declaramos que não temos tempo, mas isso não é verdade. A gente não tem prioridade. Tempo nós temos. Eu ouvi um jovem falando que ele passou o final de semana todo assistindo 4 temporadas de uma série que é uma coisa em voga hoje. E cada temporada são de 8 a 10 capítulos de 50 minutos, vezes 4, eu não sei quanto isso dá de tempo, mas mensure quanto tempo ele gastou na frente da televisão. Eu não tenho tempo. Você sempre tem tempo. Você não tem a disponibilidade, a prioridade. Mas aí Jesus fala, eu tenho pouco tempo, por sinal, para tudo que eu quero dizer sobre o que eu escrevi aqui. E aí Jesus propõe e faz a proposta da vida eterna, então, de amar o próximo para esse homem.
E ele conta dizendo o seguinte, ele conta essa parábola linda, linda, fantástica. Ele fala assim, que certo homem, ele começa dizendo isso, já que vocês precisam aprender sobre a vida eterna, sobre ter uma vida abrangente, e precisa conhecer quem é o teu próximo. Deixa eu primeiro desconfigurar quem é próximo para você, porque para um bom judeu, ninguém pode ser seu próximo senão um judeu. Os outros são gentios. E aí Jesus começa a desfigurar isso quando ele fala assim, certo homem. Jesus não qualifica esse homem, ele não diz se é preto ou branco, se é novo ou velho, se é adulto ou uma criança, ele diz certo homem, e ele coloca assim, o meu amor tem que ser abrangido, o meu amor é mais profundo do que você pensa, a proximidade não tem a ver com a tua cultura, não tem a ver com pessoas que são similares a você, tem a ver com a humanidade, a proximidade. O conceito de próximo é qualquer um a quem realmente eu sinto e possa abraçar. É muito mais longo. Jesus já começa dizendo isso. E isso é uma das coisas que nós precisamos como igreja experimentar. Mais à frente eu quero falar sobre isso. Experimentar essa ideia de próximo, de amar qualquer um. E certo homem, independe de quem for. E depois Jesus coloca então a postura para que se ame esse homem ou não se ame esse homem. Jesus coloca as pessoas que passam por esse homem, para nos ensinar sobre a vida eterna e sobre ter uma vida com sentido e amar. E ele fala assim, que passou o sacerdote e o levita. É uma crítica para nós cristãos, é uma crítica para a nossa religiosidade. E o que Jesus tenta mostrar é que não tinha como o sacerdote levita, na história dele, passar e não ver aquele homem caído, e não ver aquele homem semi-morto. Não tinha como ele dizer assim, eu nem percebi, porque a própria estrada, segundo alguns teóricos, historiadores, era curta demais para não notar. Então, a verdade é que eles decidiram não fazer, não porque eles não notaram, mas eles decidiram não fazer nada por aquele homem. Foi uma escolha clara. Por quê? Aí é a minha interpretação. Porque eles estavam indo servir a Deus. Porque tanto o sacerdote como o levita tinham uma bela justificativa. Eles tinham que se manter puros. E os rituais de purificação era algo demorado, era algo muito sério. E tocar num homem semi-morto, com sangue no corpo, sem ser um judeu talvez, isso ia tornar ele impuro. Então ele diz, eu tenho que servir a Deus. E aqui está uma lição de Jesus, tipo dizendo para aquele intérprete da lei, dizendo para a gente, que não há como a gente servir a Deus se a gente não servir as pessoas. Não há como servir a Deus sem servir o homem. O próprio apóstolo João chega a dizer que nós não podemos amar a Deus a quem não vemos, se não amarmos as pessoas a que vemos. Como é que nós vamos servir a Deus se a gente não serve as pessoas? Lá no dia do juízo, e é interessante isso, lá no dia do juízo, quando Jesus diz, vinde, amados meus, entrai para o gozo do Senhor, porque eu tive fome e você me deste de comer, eu tive sede e você me deste de beber, eu não tinha o que vestir e vocês me vestiram, e aqueles que entraram no gozo do Senhor perguntam ao próprio Senhor, quando foi que nós fizemos isso a Ti, Senhor? E Jesus fala, e aquele que julga diz, quando fizeste a um desses pequeninos. Queridos, não há como a gente servir a Deus se a gente não servir aos homens. A gente precisa mudar o nosso conceito de espiritualidade, de achar que servir a Deus é só vir aqui na igreja, e orar, e ouvir a palavra. Isso está muito aquém do que entender a vida eterna, uma vida cheia de Deus, e entendermos amar as pessoas. E Jesus continua, e aí ele vem com o samaritano, e eu acho interessante do samaritano, porque ele abrange ainda mais o conceito de amor, porque a Bíblia diz que ele parou, aquele não era um homem desocupado. Muitas vezes a gente pensa assim, porque o outro tinha um compromisso muito sério, mas quando eu vejo a conjectura dessa parábola, eu ouvi tantas coisas sobre ela, porque Deus tem falado muito comigo sobre, Leonardo, você precisa amar mais, você precisa ser menos religioso e mais cristão, menos presbiteriano, entre aspas, e mais meu discípulo. E
E aquele homem tinha dinheiro, aquele homem estava no seu animal. A gente sempre pensa no cavalo, né? Por quê? Paulo caiu do cavalo, aqui é o cavalo, né, pastor Alexandre? Mas não diz que tinha um animal. E ele tinha um compromisso, ele tinha recursos, isso significa que ele não era uma pessoa à toa, não. Mas ele para acudir aquele homem. Ele leva até a hospedaria. Ele tira 2 denários, que simbolizava 2 dias de trabalho, tira tudo que tem ali e entrega, e deixa uma mensagem para o hospedeiro, dizendo assim: se você precisar mais, seja o que for, faça o que for necessário, mas eu quero esse homem bem. Eu quero esse homem bem. E sabe o que eu olho e ouço quando vejo o samaritano? Que é muito mais que quem tem a vida eterna, quem entende amar o próximo, percebe que amar é muito mais do que resolver algo, ou resolver algum problema, é muito mais do que uma coisa pontual. Tipo, vinha uma galera aqui, domingo de manhã, sempre aparece alguém aí pedindo alguma coisa, ou um grupo de sem teto, e a gente nós nos juntarmos, alguns empresários, algumas mentes pensantes, criarmos uma fundação, e vamos lá, e vamos fazer casa para esse povo, e a gente construir uma casa, 2, 3, dá para essas pessoas que não têm casa, e aí a gente dizer assim: ufa, cumpri a minha missão. Porque às vezes a gente entende isso, às vezes... Certa vez eu ouvi um pregador que falou assim: nossa, a gente tinha um compromisso lá na favela tal, e a gente foi levar televisão, colchão e tudo mais, mas ele, na sinceridade dele, ele falou o seguinte: mas eu não vi a hora daquilo acabar, para mim voltar para a minha vida. É tipo assim, eu fiz algo, está lá, o samaritano podia dizer: já botei na hospedaria, já entreguei, agora eu sigo a minha vida, agora eu não quero mais saber desse homem, agora eu não tenho mais nada com ele, eu fiz a minha parte, eu resolvi o problema dele. Mas não é isso, a Bíblia diz que eu vou voltar. Se precisar de alguma coisa, é muito mais de se preocupar com o problema, é se preocupar com o homem, é dizer assim: eu vou contigo, cara, eu vou contigo, eu não quero resolver o teu problema imediato, eu quero viver com você. Isso é ter vida plena, isso é ter vida abrangente, isso é ter vida alargada, isso é entender o conceito de vida eterna, de amor ao próximo. Muitas vezes a gente faz uma coisinha, fiz, e vai para casa e às vezes até dorme tranquilo, mas aquela pessoa precisa muito mais do que só aquilo, precisa que você volte várias vezes. Alguém já disse que fazer isso não é o fim, é o fim do começo. É só o primeiro momento, é o fim do começo. Agora te prepara, porque você tem um compromisso, a vida eterna com o outro, a vida toda. Não é um momento, é toda a vida. Amar e cuidar de pessoas é um compromisso cristão para toda a vida. Não de alguns minutos, não de algumas circunstâncias. Parece que Jesus vai contando, faz um roteiro da história, dizendo assim, colocando as pessoas a quem ele qualificou. O único que ele não qualificou nessa história foi o homem que foi roubado. O resto ele qualificou o assaltante, chamou de assaltante, salteadores, qualificou o levita, o sacerdote, qualificou o samaritano. Mas parece que o enredo da história é o seguinte: veio o bandido, vai, faz, veio, fez e foi. Ele veio, tirou tudo daquele homem e foi embora. Aí veio o sacerdote, ele veio, fez algo. O que ele fez? Ele ignorou. Ele decidiu não mexer com aquele homem e foi embora. Aí veio o levita, fez alguma coisa para aquele homem e foi embora. Essa era a mentalidade, esse era o sentido do drama que Jesus narrava da humanidade. Mas de repente, veio alguém que viu, fez algo, mas não foi embora. Ele disse: eu vou voltar, e ficou, veio e ficou. Quando a gente lida com o amor e com a eternidade, com conceitos como esse, diante do outro, é o conceito de dizer: eu vim e fiquei na sua vida, eu vou participar da sua vida.
É uma mudança de conceito, é uma mudança de sentido, é uma nova mentalidade, é uma metanoia, é uma transformação. Por isso que quem encontra Jesus vive num sentido diferente, abrangente. Há uma mudança. Eu gosto de ver as pessoas quando se entregam a Jesus, porque existe o antes e o depois. E o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: tem que ter uma vida diferente. Se todo o sentido da vida é sempre assim, nós vivemos de forma diferente. Ah, Senhor, muda a nossa estrutura, nos converte a Ti, nos ensina a amar de verdade. E aí Jesus vai e faz isso. E quando Jesus está lá com os discípulos dele, ele falou assim: nisso as pessoas vão conhecer que vocês são meus discípulos. Se vocês querem ter uma vida de discípulo relevante, se não vai ser só brincar de crente, se não vai ser só ter uma religião, vocês têm que se amar uns aos outros. Vocês precisam amar uns aos outros, porque quando vocês se amarem uns aos outros, saibam, o mundo vai dizer: vocês são meus discípulos. Eu vou reconhecer. Por isso que às vezes não se reconhece o nosso cristianismo. Por isso que não se conhece. Queridos, isso que eu estou falando com vocês, nos meus 2 últimos sábados eu tenho falado com a juventude. O que tem me qualificado? Quando as pessoas olham para mim, quando eu mesmo me avalio, quem eu sou? Às vezes a gente olha para o cristão e fala assim: cara, esse é um cara empreendedor. Nossa, olha de onde ele saiu, onde ele chegou, como ele lutou, ele não era nada e tal. É um empreendedor esse cara. A gente olha para o outro cristão, a gente começa a qualificar e fala assim: esse cara é um educador nato, ele é apaixonado por ensinar, a vida dele é dedicada a isso, a fazer as pessoas pensarem. E poderíamos falar aqui de tantas pessoas, mas a marca que Deus quer sobre a nossa vida, o legado que deve permanecer sobre nós, quando a gente esse cara é uma pessoa cheia de amor. Isso é o sentido da vida. Isso vai dar peso de eternidade para nós. Quando a gente amar. E eu, fugindo dos 2 textos, mas estando dentro deles, eu falei de 3 instruções. 3 instruções que Jesus declara esse amor. Né? Embora instrução não é um negócio muito bom. Ninguém gosta de ouvir instrução. Mas eu coloquei instrução, de propósito, sabe por quê? Porque é coisa que a gente deixa para lá. Se você compra um carro e a pessoa está lá na concessionária e quer te dar instrução, você já quer pegar o carro. Não, pode deixar. Você nem lê aquele livreto, às vezes você usa um carro. 5 anos você descobre que tem um negocinho lá, que se você tivesse ouvido a instrução, você teria economizado tanto combustível, você teria dirigido tão melhor, mas você nunca quis ouvir as instruções. Né? Outra instrução que as pessoas zombam muito, eu não sei se eu ando pouco em avião, mas é a da aeromoça, né? Essa nave está com 2 portas à direita, 2 portas à esquerda. As pessoas já põem até fone de ouvido, não quer nem saber daquilo, mas o dia que o avião cair, aí você, cadê a aeromoça? Bom, a gente precisa dar valor às instruções, querido. A Bíblia é um livro de instrução e a gente tem deixado de lado. A gente só vem à Bíblia depois que a gente põe a cara na lama e a gente, agora eu vou voltar à palavra de Deus, porque o que Deus dizia mesmo, pastor? Isso, rapaz, se eu tivesse feito isso, eu não estaria nessa situação. Mas eu queria dar 3 instruções para vocês nessa manhã, 3 marcas, sei lá, desse amor. E a primeira coisa, está extremamente relacionado com esse homem que não tem nome, anônimo, que a gente não consegue identificar, que não tem identidade, é apenas homem. É que o amor que Deus quer para nós é um amor que não tem marcas. Como eu posso dizer isso? Eu vou tentar exemplificar aqui. Né? Leonardo, essa figura, vamos colocar aqui uma pessoa bonita, né?
presbítero Adriano, estamos nós juntos, né? O cara com essa caricatura aqui, que olha para cima, que tem todos os seus streamlinks, né? Que só pela misericórdia de Deus está aqui no mundo. De repente a gente está indo num lugar super, com muita movimentação, muitas pessoas e tal, e eu e ele queremos tomar um café, e, sei lá, pedir um lanche, e eu vou lá, e a pessoa olha para mim e fala assim: o que o senhor quer? Já fez seu pedido? Eu falo: já fiz, eu quero um café e tal, do meu jeitão, né? Aí, atrás de mim está o presbítero Adriano. Pois não, o que o senhor deseja? Porque é a caricatura, né? Olha aqui, olha. Então, a gente vive num mundo que os atributos de estudo, inteligência, se o cara tem know-how, tem tudo, olha esse cara aqui, aí a gente lê toda a formação dele, aí, ou se não, olha a beleza, beleza é tão importante no mundo hoje, a gente se preocupa com o que se gasta com estética no mundo. Ontem eu estava conversando com a esteticista, anteontem, ela falava assim: pastor, o senhor não sabe o que as pessoas gastam para ficar bonita. Eu falei: é verdade isso? Nossa, não deixa a minha mulher saber, não. Mas o que acontece? Gasta fortunas para ficar bonita. Por quê? Porque beleza é tudo. Apresentação é tudo. Inteligência, conhecimento, dinheiro. E às vezes a gente vive essa dinâmica. A gente quer se relacionar através dos atributos. E Jesus está dizendo que a base do relacionamento humano não pode ter atributo nenhum. Quem ama não pode ter atributo. E às vezes a gente não entende isso como cristãos. Tem alguns textos da Bíblia que eu acho que Jesus mostra isso de uma forma tão, né, quando ele toca no leproso, quando ele fala com o ladrão da cruz. Um dos exemplos mais fortes disso é quando Jesus está na casa de um homem religioso que sabe tudo da lei. Jesus está ali, naquele debate talvez cansativo sobre religião, e aí, de repente, a história narrada em Lucas capítulo 7, diz que certa mulher promíscua, tudo indica uma prostituta, talvez tivesse acabado de sair do seu último cliente, vem e começa a beijar o Senhor, os pés do Senhor, e solta os seus cabelos, que nada é mais, talvez, erótico na cultura judaica, do que soltar os cabelos, que é algo lá para o momento de intimidade do casal, e tem aquela postura toda, e Jesus deixa tudo aquilo, aquele homem não aguenta, e às vezes a nossa postura religiosa também não, e fala: como você sendo profeta, você permite que essa mulher pecadora beije os seus pés e faz isso? Aí Jesus falou assim: cara, você não entende nada do evangelho, do meu amor. Quem muito é perdoado, muito é amado. E não para de pensar assim. Qualquer pessoa pode se aproximar de mim. A gente precisa entender isso, queridos. A gente precisa... pastor, mas esse exemplo... Então vamos para o jovem rico. Quando vai até o encontro de Jesus, e ele começa com uma conversa muito bonita. Ele fala assim: bom mestre. Porque ele entende o conceito de bondade impregnado na vida humana, talvez para que ele dissesse: eu também sou bom, olha os atributos meus. E ele pergunta também sobre a vida eterna: o que devo fazer para a vida eterna, para ganhar a vida eterna? E Jesus também começa a falar da lei. Ele fala: já cumpro tudo, Senhor, eu já faço tudo, eu sou bom, olha as minhas atribuições. E Jesus fala para ele: ô cara, olhou com amor, a Bíblia diz que olhou com amor, e fala para ele: então vai e vende tudo o que você tem, abra a mão de tudo e vem e segue-me. A Bíblia diz que ele não pôde fazer isso, se entristeceu. Eu imagino esse jovem rico nas nossas igrejas. Quem não quer ter um jovem rico na igreja? Até para dizer: pastor, o jovem rico está na minha igreja, o cara que tem a estrutura que ele pode montar, o que ele pode fazer. Talvez a conversa do jovem rico é: qual a oferta que eu posso te dar aí, Senhor? Eu vou poder comprar uma tela de não sei das quantas, eu vou fazer um negócio grandioso aqui nessa igreja. Mas Jesus coloca ele e falou assim: se você não vender tudo e seguir-me, não dá.
Sabe para mim o que Jesus estava dizendo? É assim, não tem como permanecer na comunidade da fé, não tem como ser meu discípulo, se a única coisa que perdurar não seja o amor. Se o único atributo que permanecer não for o amor. Se tiver qualquer outra coisa, se você achar que você está aqui porque você tem algum benefício, porque você é alguma coisa, você ainda não entendeu o meu caminho. O meu caminho é embasado no amor. Você tem que abandonar tudo. E deixou ele ir. Ele sabe que muitas vezes as pessoas não vêm na igreja porque a gente ainda tem essa visão de atribuições. Fizeram uma pesquisa e nenhum dos destaques era: por que as pessoas não vêm à igreja? Porque eles me olham de cima. Porque a gente pega a pessoa e fala assim: você é sujo e eu sou limpo. Você é ruim e eu sou bom. Como é que as pessoas vão se aproximar da gente enquanto a gente não quebrar esse conceito, enquanto a gente não viver o amor? Precisamos mudar isso. Precisamos quebrar isso. Nosso legado é o amor. A marca do cristão é o amor. Gente, eu não estou pregando para vocês, não. Eu estou falando comigo. Eu preciso viver isso. Porque senão ninguém vai reconhecer o meu discipulado. Ninguém vai reconhecer que eu sou discípulo de Cristo. Eu preciso, vai e faz. Essa é uma marca contundente da vida cristã, que vai encantar o mundo, quando a gente vencer tudo isso. Aquele jovem tinha tantas coisas, mas Jesus não queria que ele tivesse nada. Porque no reino é isso, quando a gente não tem, a gente passa a ter. É a beleza de ver. Eu coloquei uma frase aqui no meu esboço, que eu queria citar. Quando diz, é uma frase do Shakespeare, diz assim, que o amor não vê com os olhos, mas vê com o coração. Vocês já assistiram aquele filme O Amor é Cego? É legal demais, aquilo é cristão, gente. O cara tomou um enfeite quando olhava para aquela mulher, e via uma linda, mas ela não era linda. Aquele efeito para mim é o Espírito Santo sobre nós, que quando vem, a gente olha assim, nossa, como é tão linda, mas não pode ser linda, mas é linda por quê? Porque Deus está agindo em nossos olhos, em nosso seio, e aí quando a gente olha para o outro, mesmo feios, mesmo com todos os seus defeitos, a gente vê amor. Isso é obra do Espírito Santo. Segunda marca. Isso aqui para mim tem a ver com as duas parábolas, tem a ver com tudo que eu estou falando aqui. Nós vivemos num mundo do conhecimento. Todo mundo concorda disso. E conhecer é poder. Poder de mudar, de fazer. É interessante como cada dia mais o mundo é um mundo de conhecimento. Diz que uma loja americana, que eu não lembro o nome agora, queria fazer uma campanha para vender coisas para mulheres grávidas. E começou a mandar aquelas mensagens, de acordo com o seu sistema e tal, para várias mulheres, porque tinha todas aquelas informações. Só que uma dessa informação caiu no e-mail de uma menina de 15 anos. E, sabe lá por quê? O pai pega aquele e-mail. Pelo que me consta, eu não conheço muita cultura americana, mas diz que eles gostam tudo de brigar por qualquer coisa, e exigir seus direitos, e ir em defesa, né? A questão do consumidor e tantas outras coisas. E aquele homem ligou para aquela loja e falou assim, como é que você fica mandando isso para minha filha de 15 anos? É uma menina. E se indignou. Pasmem. Passada uma semana, aquele homem ligou para aquela loja, para o setor, e pediu desculpas. Porque a filha dele estava grávida. Bem-vindo ao mundo que os sistemas de informação sabem mais sobre você do que você. Aí cada dia a gente está assim. É interessante, porque há uma visão
da atual conjectura do mundo da tecnologia, da informática, que é buscar e correr atrás de todas as informações. Eles têm algoritmos, eu acho que esse é o nome, que fica rastreando cada coisa de você, fica sabendo o teu perfil, onde você passou, cara, passou teu cartão, o cara já sabe o que você vai fazer. Você entra no posto de gasolina, enche o tanque do seu carro, você nunca enche, mas se você encheu, o sistema já está lá, ele encheu. Toda vez que ele enche, ele vai viajar. Aí já vem uma mensagem no teu cartão, no teu celular, dizendo assim: você tem um cartão disponível com 5.000. Eu nem sabia que eu ia viajar, não. Mas os sistemas, está tudo informado. Aí, de repente, você vai lá, começa a fazer pesquisa para ir com o presbítero Tarcísio, para a praia lá no Nordeste. Cara, daqui a pouco começa a vir um monte de coisas. Mas como? Eu só acessei isso aqui porque estão rastreando toda a tua vida. Tem uma informação completa de você, algoritmos que ficam aí, olhando cada detalhe. Quando você faz uma coisinha, bem-vindo a esse mundo, que daqui a pouco o cara vai te acordar e falar: está na hora de você acordar o celular. Porque hoje o clima está quente e você precisa usar tal roupa, e se você não for para tal lugar, você vai se atrasar sabendo tudo de você. Eles chamam isso, se eu não me engano, de data mining. Tudo que você... Ele já sabe tudo. É o que a gente chamava antigamente de dossiê. Tem um dossiê de você. Pastor, o que o senhor quer dizer sobre isso? Ainda vou falar um pouco mais. Imagine... Essa eu contei para os jovens, eu acho muito legal. Você ligando na pizzaria, fala assim: eu quero uma pizza 4 queijos. E o sistema olha lá, quando põe seu número que você está cadastrado, fala assim: seu pedido não pode ser realizado. Mas por que está faltando 4 queijos? Não. Seu exame cardiológico mostra que o seu nível de colesterol e tal, assim. Você pode pedir uma pizza de brócolis. E vai vir uma pizza de brócolis para você. Porque a informação é demais, cara. Você fica impressionado. Às vezes, o quê? As pessoas falam alguma coisa, como você sabe disso? Informação. A gente está nesse mundo. Não é porque eu estou dizendo tudo isso, que tudo isso tem a ver com amor. Porque Jesus tem data mining. Jesus sabe tudo da gente. Jesus conhece todas as nossas. Jesus conhecia o coração do intérprete da lei. E é interessante, que mesmo sabendo quem nós somos, Jesus continua nos amando. Você entende isso? Porque isso que é o verdadeiro sentido do amor. Imagine, vou contar uma história. Pedro, que barbaridade, como diz os gaúchos, estão aprendendo a fazer uma gaúcha, né? É um vereda da vida, ligeiro. Ele não parava nunca e sempre pisava na bola, falava demais. Jesus chega perto do final da vida dele e diz: Pedro não, fala para os discípulos: eu vou morrer, eu não vou mais ficar aqui, vai acontecer isso e isso. E o que Pedro levanta e diz? Senhor, todo mundo vai te abandonar. Eu não, Senhor. Isso parece as nossas orações. Senhor, de agora em diante, jamais, Senhor, eu vou fazer isso. Jesus tem data mining, gente. Jesus sabe tudo a teu respeito. Aí sabe o que Jesus disse para Pedro? Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Imagine, Pedro negou, toda vez que o galo cantava, Pedro tremia, né? Mas, queridos, a Bíblia não termina aí. Diz que Jesus, quando ressuscitou, até mandou um aviso através das mulheres: fala a Pedro, eu estou procurando Pedro. E ele vai até Pedro, e fala o seguinte para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Gente, isso é muito forte. Para mim. Eu agradeço a Deus porque eu acho que Ele fala isso sempre para mim. Eu conheço o miserável que você é, Leonardo. Eu sei que você não me ama como deve amar. Eu sei das tuas falhas. Mas apacenta as minhas ovelhas. Gente, imagine a gente viver nesse mundo, que a gente sabe tudo do outro, que a gente entende que o outro vai pisar na bola, mas a gente não para de acreditar nessa pessoa, mas a gente continua dando confiança para ela, mas a gente continua incentivando ela. Imagine um mundo assim, gente. Compreenda a dimensão desse amor. A gente viveria um mundo que não íamos construir máscaras, que não íamos mais temer os outros, que a relação seria de amor perfeito uns com os outros, que a gente não ia mais representar, porque eu não tenho medo do outro, mesmo o outro sabendo tudo quem eu sou, tendo poder sobre isso, ele não vai me acusar, mas ele vai me dar uma chance de continuar. Gente, isso é amor.
O cara vai pisar na bola, vai lá e faz. A gente precisa amar. E amar é dar poder para as pessoas dizer assim, eu sei, mas não tenha medo. Eu vou continuar te amando. É destruir isso. Vai acabar as representações, os mimimis. Vai acabar tudo isso. Santo Agostinho disse o seguinte: qual é a medida do amor? A medida do amor é amar sem medida. Mas como ele fez isso? Não tem importância. Quantas vezes eu devo perdoar, Senhor? É 70? Não, é 70 vezes 7. Não tem medida. Não tem medida, queridos. A gente sabe, cada um de nós, eu sei o quão frágil eu sou e quanto eu erro na bola, mas as pessoas, se eu amar e ser amado, não vai ter problema disso, eles vão continuar comigo. Não tem problema, vamos lá de novo. Nós estamos juntos. Mas se a gente vivesse isso no casamento, nunca acabaria nenhum casamento. E tenho certeza que a pessoa nos ama quando conhece tudo que nós somos e ainda continua conosco. Se a pessoa conhece tudo que você é e fala assim, não dá para continuar, faltou amor, querido. Porque Jesus conhece tudo que nós somos e continua investindo na gente. A terceira coisa que eu quero falar tem a ver com toda essa celebração aqui. Nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes. E eu termino assim, porque Deus quer que a gente vá e faça isso. Que quando a gente ama, a gente apresenta a imagem de Deus às pessoas. Quando eu olhei isso, olhando o Velho Testamento, a gente nem podia ver a imagem de Deus no Velho Testamento. Moisés pediu para ver a Deus. E Deus passa pelas costas, porque ele não podia ver a imagem de Deus. Quando as pessoas viam a imagem de Deus no Velho Testamento, o temor era tão grande, era tão sério. Os pais de Sansão falaram isso, ai de mim. O próprio Isaías, o profeta, falou, ai de mim. Deus é santo, realmente, e a gente nunca pode perder isso. Mas ele estava nos locais sagrados, e quando se revelava, há poucos, nos montes e tal. Mas aí Jesus vem, e ele se torna a imagem do Deus invisível. E tem coisa melhor do que ver Jesus? É a encarnação do amor, todos poderiam todos tocavam nele, todos tinham acesso a ele, todos conviviam com ele. E Jesus pediu uma coisa, foi o que a gente fez aqui hoje. Quando eu estou indo, e a gente está na mesa hoje, e eu quero que vocês façam isso, para lembrar de mim, para lembrar de mim. Tenham comunhão, vivam aí, e toda vez que vocês fizerem isso, a minha imagem vai ser relembrada. Olha, a minha imagem vai ser... Jesus escolheu a comunhão, o relacionamento, para que a gente relembrasse dele, para que a imagem dele se perpetuasse. Toda vez que a gente está aqui em comunhão, ligado um com o outro, que não tem barreira, a imagem de Deus é lembrada. Essa é a minha imagem. Eu sei que a cruz é o símbolo do Evangelho, mas o que Jesus pediu para a gente lembrar dele foi do momento de comunhão. Façam isso, lembrem de mim. A igreja teologizou isso, de certa forma, e chamou isso de quê? Sacramento. A Santa Ceia é um sacramento para mim, pastor Alexandre, para nós. Algo que só os ministros, devidamente ordenados e consagrados, podem fazer. O que é um sacramento? Tradução. É a presença do Deus invisível de forma visível. É a presença do Deus invisível de forma visível. É isso que a gente traduz para o sacramento. Todas as vezes que a gente está ceando, gente, vivendo esse sacramento, o Deus invisível se torna visível.
Todas as vezes que eu e você temos comunhão, que a gente está junto, comendo pão, celebrando a Deus, a presença de Deus se faz real. As pessoas veem a Deus. As pessoas entendem. Então, é na comunhão, é no amor, é no relacionamento, é quando estamos juntos que Deus é reconhecido e visto. Não é apenas quando a gente vem na igreja, beleza, aqui também Deus é reconhecido, aqui é o momento que a gente vem, Deus é adorado, Deus se manifesta, Deus fala conosco, mas um momento especial, que as pessoas vão ver Deus na sua vida, é quando você lá fora está vivendo em comunhão com as pessoas, está amando, está abraçando, está se ligando a ela, está tendo comunhão, e as pessoas assim, rapaz, que negócio é esse? Tem um negócio diferente, eu quero entender isso, e existe Deus. E a gente tem perdido toda a comunhão. Até na mesa, né? A minha esposa, às vezes reclama de mim, ela tem toda a razão. Gente, a gente não tem mais comunhão com ninguém, a gente está se cercando do mundo tão egoísta, porque às vezes a gente vai comer e a gente fica o tempo todo no celular, ninguém conversa mais com ninguém. Preste atenção, vá num restaurante qualquer dia, sente ali, fique em silêncio e observe. Ninguém está convivendo mais com ninguém. Estão juntos e isolados, cada um resolvendo os seus problemas, cada um fazendo as suas coisas. E aí termina, a gente fala assim, amanhã a gente se vê, tal. Agora imagine você chegar num restaurante, está a pessoa ali, e de vez em estar todo mundo em silêncio, está todo mundo conversando com o outro, todo mundo falando, se abraçando, dizendo assim, eu acho que a pessoa que fala, o que está acontecendo ali? Vai se levantar e vai até você e falar assim, rapaz, por que vocês não estão aí tocando zap, conversando? Ah, cara, é muito melhor a gente estar conversando aqui, eu gosto de estar com fulano, rapaz, isso é diferente, me diz, vocês são o quê? São uma família? Vocês são amigos há muito tempo? Aí fala assim, não, cara, a gente se ama, a gente conhece Jesus, a gente tem aprendido sobre amor, a coisa mais importante é a gente estar junto, essa comunhão, é isso que faz todo sentido, e eu quero te chamar para isso também, cara, eu não tinha visto isso, eu consigo ver algo diferente, nós vamos trazer a presença de Deus nesse mundo. A eternidade vai ser experimentada em nossas vidas. Vamos ter esse peso da vida eterna, essa abrangência, essa contundência. Queridos, o maior legado da nossa vida vai ser o amor. Nós só seremos reconhecidos como discípulos do Senhor se a gente amar. E aqui estão um pouco das marcas do amor. Amar sem ter barreiras, amar sem distinção, amar sem olhar do alto, amar sem achar que o outro é impuro, ou que o outro é sujo, que você é limpo, amar as pessoas. A gente vai amar, queridos, quando, mesmo conhecendo toda a estrutura, mesmo sabendo que o outro é, sei lá o que, samaritano, é aquele que eu odeio, aquele que ele caiu, mas eu vou amar, independente dos erros dele, porque eu quero estar com ele, eu não vou usar do poder. Amar para que a imagem de Cristo se revele no mundo. Nós somos chamados para isso, querido. Amar intensamente. A medida do amor é amar sem medida. Temos que parar de fazer um assistencialismo e dizer que a gente ama. Eu fiz uma coisinha pela pessoa. E aí vai para casa tranquilo. A gente tem que ser e estar com essa pessoa. A gente precisa mudar o sentido da história humana. A gente precisa viver essa nova metodologia. Isso no grego, metanoia, é arrependimento. A gente precisa se arrepender e viver de forma diferente. Deus nos chama para isso nessa manhã. O Senhor nos chama para viver uma vida como um bom samaritano, amando, amando e amando. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Amado Pai, eu te agradeço por estar aqui, trazendo para mim, Pai, a mensagem que eu mais preciso aprender. Porque tantas vezes eu sou tão egoísta.
Tantas vezes há tantas barreiras em mim. Tantas vezes eu não aceito as pessoas e quero manipulá-las. Quantas vezes eu só estou vivendo para mim mesmo. Oh Deus, nos ensina a viver o Evangelho. Nos ensina a viver um peso de vida eterna. Nos ensina a amar, Pai. Nos ensina a mostrar que Tu és real ao mundo. Oh Senhor, nos leva a vivermos uns para os outros, porque nisso o mundo conhecerá que somos Teus discípulos. Oh Espírito de Deus, fala o coração da Tua igreja, e que nessa manhã a gente possa voltar, Senhor, não mais abrindo mão do outro, mas dizendo: eu não posso viver sem o outro. Porque não há sentido nenhum na vida. A vida é vazia quando a gente vive para si mesmo. Mas a vida é abrangida, é aprofundada quando a gente vive para o outro. Oh Senhor, muito obrigado por essa manhã. Que Tu convença-nos e que Tu nos ensine a amar. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Pastor, dá a bênção, por favor, para a igreja. Irmãos, vamos ficar em pé. Recebemos a bênção. E agora, irmãs e irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre vós, corpo vivo de Cristo e família de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe em paz, um bom domingo, uma boa tarde, e aguardamos por todos à noite em nome de Jesus.